Ei, pessoal, eu sou a Marina e a gente está aqui para terminar a nossa aula sobre vitaminas, né? Que eu dividi essa aula em duas partes. Na parte um foi essa parte aqui, e nessa segunda aula a gente vai falar de vitamina C, D, E e K. Se tiver alguma dúvida, então, sobre essas, volta lá correndo, também tem a monitoria, tem tudo à disposição de vocês. Então vamos. A primeira vitamina que a gente vai falar agora é a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico. A principal fonte dessas vitaminas são as frutas cítricas, como laranja, limão, carambola. Quando a gente pensa em vitamina C, a gente pensa muito nisso, né? Mas algumas hortaliças, né, aquelas verdes escuras, assim como couve e agrião, também são bem ricas em vitamina C. E uma coisa que a gente escuta muito quando a gente fala de vitamina C é da sua ação antioxidante, que é realmente um dos processos corporais do qual ela participa e que é muito, muito importante. Mas a gente escuta tanto disso. O que é ter essa ação antioxidante? Já ouviram falar dos famosos radicais livres? Os radicais livres, eles são moléculas, né, substâncias, átomos, que estão eletronicamente instáveis, tá? Da química deles, né? E, e essas moléculas, elas tendem a oxidar outras moléculas. Por exemplo, os nossos ácidos nucleicos, o DNA. Se a gente tem alguma modificação do nosso DNA, isso é muito prejudicial, certo? Então, esses radicais livres soltos no nosso corpo são é um assunto muito, muito sério. E as substâncias antioxidantes, o que elas fazem? Elas doam elétrons a esse radical livre para ele ficar mais estável, para que aquelas outras moléculas, como os nossos ácidos nucleicos, não sejam atingidas por isso aqui. Então, os antioxidantes têm essa ação. No final das contas, o que isso significa? Significa que essa molécula está sendo oxidada ao invés da outra. Por isso o nome antioxidante. Esse processo aqui de troca de elétrons, né, é uma reação de oxidação e de redução lá da química. Um outro processo da qual a vitamina C participa, que às vezes a gente não ouve tanto falar, é de manutenção dos capilares sanguíneos e do tecido conjuntivo de uma forma geral. Como isso? A vitamina C ela está relacionada à produção da substância intercelular, que fica ali entre as células e dá uma coesão, então, a esses tecidos. Quanto à questão antioxidante, se a gente tem uma hipovitaminose C, pouca vitamina C no nosso organismo, a gente vai ter esses radicais livres aqui em abundância, podendo reagir com moléculas muito importantes do nosso corpo. Então, em hipovitaminose C, a gente tem um estado de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo tem tanta modificação das nossas moléculas e tudo mais, é tão agressivo ao nosso organismo que pode ter também uma maior ocorrência de inflamações. Tudo bem? Então vamos ver um pouco sobre o outro processo, né, que a vitamina C ela participa, que é essa daqui. Os capilares sanguíneos, eles são vasos sanguíneos, né, revestidos por um epitélio de revestimento chamado de endotélio. E o tecido conjuntivo, de forma geral, ele tem função de sustentação, de nutrição, de várias outras coisas que a gente vai ver lá na histologia animal. Beleza? Mas, se a gente não tem esse revestimento bem adequado, que é algo que pode acontecer, né, na hipovitaminose C, o que a gente pode ter? Hemorragias, que é o extravasamento de sangue aqui. É bem característico da hipovitaminose C hemorragias cutâneas e gengivais na nossa boca, né, na gengiva. Além de inflamação nas articulações, muito por conta aqui do tecido conjuntivo. E esse quadro, principalmente ligado às hemorragias, ele é conhecido como escorbuto. Vocês já ouviram esse nome, escorbuto, aqui em alguma outra aula de biologia, talvez? Mas uma aula que a gente costuma escutar isso aqui é na de história. Por quê? Porque lá quando a gente está estudando as grandes navegações, a gente vê que essas viagens elas duravam meses, meses e meses. E os alimentos como verduras, frutas e legumes, eles são bem perecíveis, né? Então eles não duram tanto tempo na viagem. Então a tripulação se alimentava desses alimentos bem no início, mas no final, como não tinha como manter, também não tinha esses alimentos disponíveis. Então, eram desenvolvidas várias síndromes, várias situações hipovitamínicas, de outros nutrientes também. Várias doenças eram desenvolvidas, entre elas o escorbuto.
que na época eles não sabiam que tinham relação, né? Que tinha relação com a vitamina C, mas vários marinheiros, inclusive, morriam dessa doença por conta da hemorragia, por conta de todas essas implicações no organismo, e os ingleses chegaram até a chamar a vitamina C da peste do mar, de tão recorrente e grave que era essa situação. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês que um médico da Marinha Britânica, ele começou a ver esses casos de escorbuto e começou a pensar que isso podia ter relação com a alimentação, porque ele sabia que a alimentação desses marinheiros era super precária, bem deficiente em vários tipos de alimentos, e então ele pensou: vou fazer testes, vou separar eles em grupos e vou dar diferentes tipos de alimentos para os grupos e ver quem melhora. E ele viu que os grupos que recebiam uma alimentação rica em laranja e em limão melhoravam bem rápido desse quadro deles. E aí, então, mesmo sem saber que a vitamina C era responsável por tudo, começou-se a levar bastante limão e laranja nessas viagens. Bem legal, né? Como que a gente consegue, às vezes, chegar a soluções de problemas, mesmo sem saber a causa lá, a parte científica, mas que eles já acharam uma forma de tratamento e prevenção também, né? Para o escorbuto. Bem, a nossa próxima vitamina, então, é a vitamina D, que também é chamada de calciferol, e a gente vai ver, a gente vai ver logo logo o porquê disso. Quais são as fontes de vitamina D? A gente tem ela na nossa alimentação, de leite e derivados, gema de ovo e óleo de fígado de peixe, do bacalhau, né, o mais conhecido. Mas tem um porém. Só cerca de 20% da nossa vitamina D, da nossa necessidade de vitamina D, é suprida na nossa alimentação por conta disso aqui. Mas, Marina, então, de onde vem o resto? Vocês já ouviram falar que a vitamina D ela tem relação com o sol? Trouxe aqui essa reportagem de que médicos alertam para a necessidade de suplementação de vitamina D na quarentena, por conta do Covid-19, né? Mas eu queria chamar atenção para essa parte aqui. Pessoas não pegam sol durante o confinamento, aumentando o risco de insuficiência vitamínica. A gente sabe que agora, durante essa pandemia do coronavírus, o confinamento, o isolamento social, ele tem sido a medida mais importante, mais efetiva para a prevenção dessa doença. Só que isso faz com que a gente tenha menos contato com o sol também. E é isso que eles dizem aqui. Só que qual é essa relação do sol com a vitamina D? Como assim, né? Bem, a gente está aqui em dúvida, então, qual é a relação do sol com a vitamina D e de onde vem esses 80%? Esses 80%, eles vêm da produção endógena, ou seja, que o nosso próprio corpo produz vitamina D. Sucesso! A parte matemática aqui solucionada. Mas e o sol no meio disso tudo? O que acontece? A incidência dos raios solares na nossa pele, principalmente dos raios UVB, né? Eles possibilitam que alguns tipos celulares da nossa pele, que a gente tem aqui, sejam capazes de fazer a reação que transforma colesterol em vitamina D. Aqui, eu tenho umas considerações rapidinhas para fazer. Primeiro, essa reação ela não é tão simples assim, colesterol, vitamina D. Tem alguns intermediários aqui, mas de forma geral é isso que acontece. A energia solar aqui, dessa radiação, ela é utilizada nessas reações de transformação para a formação da vitamina D. E a outra consideração que eu queria fazer é que, na verdade, existem 3 tipos de vitamina D. Só que elas são tão estruturalmente parecidas e a função delas também é tão parecida que didaticamente a gente acaba falando vitamina D como uma só. A gente trata como uma só vitamina. Mas caso vocês vejam, leiam em algum lugar, realmente existem 3 vitaminas D. Tudo bem? Mas então, a gente viu lá na reportagem falando da importância da suplementação durante a quarentena, mas como é que isso funciona? Trouxe aqui um alerta para vocês, porque às vezes a gente ouve muito falando de suplementação vitamínica. Mas igual eu falei lá atrás, na primeira aula, a suplementação vitamínica, ela só deve ser feita se for diagnosticado por meio de exame de sangue ou de outro exame que você precisa dessa suplementação. Porque a hipervitaminose, né, muita vitamina desnecessariamente no seu corpo, também pode trazer malefícios. E isso sempre, então, com um acompanhamento médico. Tá. Mas se a vitamina D, a gente precisa do sol para isso. Nessa quarentena a gente não tá tomando muito sol.
E não é legal ficar suplementando sem saber se a gente precisa? Como é que eu faço? Gente, é muito simples. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que cerca de 10 minutos por dia tomando sol já é o suficiente para você ter uma produção de vitamina D adequada. Então, tira 10 minutos do seu dia, botando os bracinhos para fora da janela, tomando um sol ali, só tomando cuidado, gente, sempre, né, com o horário que você vai tomar esse sol, não vai ser meio-dia, mas esse tempo já é o suficiente. Ok, entendemos a relação do sol com a vitamina D, de onde vem os 80% que a gente não consegue na alimentação, mas por que que ela é tão importante, né? A vitamina D, ela participa da absorção e do metabolismo do cálcio e do fósforo no nosso corpo. O cálcio está aqui sublinhado porque ele tem mais destaque nisso, tanto que um outro nome da vitamina D é calciferol, por conta dessa relação com o cálcio. Mas como assim? A vitamina D, ela está relacionada à produção do paratormônio, que lá na aula de sistema endócrino a gente vai ver mais em detalhe, mas esse paratormônio, ele está relacionado tanto à absorção do cálcio quanto à deposição dele nos ossos. Então, é o processo de ossificação. Basicamente, na nossa alimentação, a gente ingere íons cálcio, que lá no nosso intestino são absorvidos e caem na corrente sanguínea. Essa absorção, ela é estimulada pelo paratormônio. E além disso, o paratormônio ele estimula a retirada aqui dos íons cálcio do nosso sangue e a deposição deles nos ossos, perdão. Então, a nossa ossificação tem muita relação com a vitamina D. Beleza? Então, se a gente tem falta de vitamina D, hipovitaminose D, o que a gente pode ter? A gente vai ter falta de cálcio nos ossos. Então, pessoas que têm algumas doenças já, né, prévias relacionadas aos ossos, por exemplo, osteoporose, que vai ter uma densidade óssea menor e algumas outras doenças, isso pode ser agravado pela falta de vitamina D. Além disso, essa hipovitaminose nas crianças, ela leva ao desenvolvimento principalmente de raquitismo, tudo bem? Que vai estar associado, então, à deficiência ali no crescimento, não vai crescer direito, e também uma fragilidade óssea muito maior. E nos adultos tem o desenvolvimento da osteomalácia, que é um nome diferente que a gente dá, então, para esses problemas decorrentes da falta de vitamina D. Um outro problema, que às vezes não é tão falado, mas que é muito importante também, é que pode ter comprometimento do desenvolvimento dos nossos dentes. Nossos dentes também têm cálcio, né? São ossos, é uma parte óssea do nosso corpo. Apesar de ter uma constituição completamente diferente, né? Dos nossos ossos tem esmalte, dentina, tudo isso. Porém, tem cálcio. E aí, então, a falta de vitamina D compromete isso também. Eu trouxe aqui uma situação extra, assim, só pra gente comentar um pouquinho, que é durante a gestação, principalmente durante a lactação, o momento que a mulher está produzindo leite para amamentar o seu filho. Essa produção de leite, ela vai requerer cálcio. Então, vai ter muito cálcio sendo tirado ali da corrente sanguínea dessa mulher. Então, em alguns casos, é comum os médicos receitarem vitamina D para gestantes para que ela não tenha problemas ósseos nela, nem no bebê, por conta dessa produção de leite. Tudo bem? A próxima vitamina que a gente vai ver é a vitamina E, também chamada de tocoferol. As principais fontes são em carnes e ovos, em óleos vegetais, verduras frescas, cereais e no amendoim. A vitamina E, o tocoferol, ele atua como antioxidante, assim como a vitamina C, então é o mesmo processo aqui que a gente tem. E ela também atua como protetora da nossa musculatura. Beleza? Então, no que diz respeito à ação antioxidante, a falta de vitamina E vai favorecer a um estado de estresse oxidativo. Mesma coisa lá da vitamina C. Já no que diz respeito à proteção da musculatura, se falta vitamina E, vai faltar essa proteção. Então, o nosso músculo ele pode ser prejudicado, mas prejudicado como? Pode ter degeneração, pode ter paralisia e atrofia dessa musculatura esquelética. Essas diferenças aqui, né? Musculatura esquelética, musculatura lisa, lá na parte de tecido muscular, a gente vê melhor. Na parte de epitélio, de tecido conjuntivo, né? Também. Mas, bem, uma outra questão, a última questão aqui na vitamina E, que eu trouxe separada, que eu não comentei dela antes, é uma questão da fertilidade. E eu trouxe ela com uma grande interrogação por um motivo de que é comum, se a gente pesquisar no Google, por exemplo,
a gente achar sites falando da relação da vitamina E com a fertilidade em humanos. Porém, tem estudos tem essa relação, que acham essa relação entre vitamina E e fertilidade em roedores, em bovinos também. Já tem alguns estudos que mostram isso. Só que em humanos, isso não é cientificamente demonstrado ainda. Então, por mais que às vezes a gente possa ouvir falar, não é algo comprovado ainda para humanos. Beleza? E agora vamos começando o finalzinho da nossa aula, que é a nossa última vitamina, a vitamina K. A vitamina K, as principais fontes, né, de obtenção dessa vitamina é fígado, por exemplo, fígado de boi, que é comum em alimentação de alguns lugares. Algumas hortaliças bem folhosas, como couve, espinafre, o alho também e alguns legumes. E assim como a vitamina B9, essa vitamina ela também é produzida pela nossa microbiota intestinal, que algumas bactérias, né, dessa microbiota que estão lá no nosso intestino. A vitamina K, ela está relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Lá no nosso fígado, essa vitamina ela é utilizada para a produção de algumas substâncias que fazem parte da cascata de coagulação. Marina, o que é coagulação? O processo de coagulação, ele envolve a transformação do sangue naquele estado líquido que a gente mais conhece ele para um gel mais sólido. Por quê? Quando isso acontece? Né? A cascata de coagulação, ela é ativada quando há alguma lesão no vaso sanguíneo, que a gente tem uma lesão da nossa parede, por exemplo, e aí tem um extravasamento de sangue. Isso não é legal para o organismo, então precisa se parar isso aqui. E a coagulação é esse processo. Então, ao final, a gente tem a formação do coágulo, ou às vezes do trombo, né? E aqui a gente tem plaquetas ativadas, fibrinas, são nomes de componentes dessa coagulação que a gente não precisa preocupar agora. O importante é saber que a vitamina K está associada a esse processo. De forma que a hipovitaminose K, então, ela vai favorecer processos hemorrágicos mais longos e mais intensos. Por quê? Se a vitamina K ela está associada à produção de fatores coagulantes, na falta de vitamina K, a gente vai ter menos desses fatores. Então, vai demorar muito mais para a gente conseguir estancar esse sangramento aqui, para conseguir tampar essa lesão. Certo? Bem, gente, foi isso. Essas foram nossas aulas sobre vitaminas, essas duas partes. Perdão se vocês acharam que ficou longo. Podem mandar sugestões, inclusive, por favor. Mas eu achei bem importante falar disso tudo, porque não só por conta de Enem, essa parte de vitamina a gente escuta muito falar na nossa vida, por exemplo, a da vitamina D com sol, e às vezes a gente não sabe por quê e qual a importância. Então eu achei legal trazer essas curiosidades para vocês, essas partes que nem são curiosidades mesmo, são informações. Mas se tiver sobrado alguma dúvida, vocês não precisam hesitar em tirar essas dúvidas. Temos a nossa lista de exercícios, como sempre, e também um vídeo de resolução. Então é isso, pessoal. Bons estudos!